Um homem que buscava a verdade encontrou um sadhu, um sábio, sentado na floresta, calmamente debaixo de uma árvore. E ele se aproximou daquele homem que tinha todo um resplendor da sabedoria, que emanava aquela luz que somente aqueles que são autorrealizados possuem, e se sentou humildemente perto daquele sábio, daquele sadhu, e pediu a ele que lhe falasse sobre a verdade. E o sadhu disse para ele: eu não tenho tempo. Ele ficou muito admirado daquela resposta, né? Mas humildemente se inclinou, reverenciou o sábio e saiu. E ficou pensando naquilo, como que ele não tem tempo. Ele está ali sentado debaixo da árvore, não tem nada para fazer. Ele é um ser totalmente contemplativo. Como ele não tem tempo? E aquilo o perturbou tanto que no dia seguinte ele voltou na mesma floresta e de novo encontrou o sábio, o sadhu, sentado debaixo da árvore, em estado de contemplação. Ele novamente se sentou humildemente ao lado do sadhu e novamente solicitou, com muita humildade, que o sadhu pudesse lhe falar da verdade. E o sadhu disse para ele: eu não tenho tempo. O homem novamente levantou, não discutiu, retirou-se, mas aquilo o incomodava tanto que ele queria trazer uma explicação. Como aquele homem não tem tempo? Isso não faz qualquer sentido. Não fazia qualquer sentido para aquela mente racional ainda operante, né? Para aquele senso de lógica meramente humano, concreto. E no terceiro dia, ele voltou na floresta determinado a encontrar uma resposta para isso que se fez para ele como um grande enigma. Como aquele homem não pode ter tempo? E novamente ele encontrou o sadhu sentado serenamente sob a árvore. E ele sentou-se ao lado e mais uma vez solicitou que ele pudesse lhe falar sobre a verdade. E ele disse: eu não tenho tempo. Aí ele retrucou: mas apenas me faça entender. Como que você não tem tempo se você está sentado sobre a árvore e aparentemente nada tem para fazer? Como que você não tem tempo? E o sadhu disse para ele: a verdade que você busca não é algo que está no tempo. Logo, esse tipo de percepção eu não tenho, porque eu não estou, porque eu estou fora. Então, nada que é do tempo, para mim, é fonte de conhecimento ou conexão de consciência. E o homem perguntou: mas se você não está no tempo, onde você está? E ele disse: eu estou na eternidade. E a verdade, ela só se manifesta na eternidade. A temporalidade não é verdade.
Essa percepção, ela nos é muito preciosa quando nós queremos entender a verdade. E a verdade é algo relativo ao ser, é algo relativo à imaterialidade, e não à materialidade e à concretude. Então, tudo aquilo que está no tempo e espaço é existencial. Tem começo, crescimento, maturidade, declínio e morte. Tudo, absolutamente tudo que entra no plano da existência. Até mesmo este planeta esteve sujeito a uma formação, um nascimento, terá o seu ciclo, sua maturidade, o declínio e a morte. O Sol, que nos alimenta também, isso a ciência sabe, ele é temporal, ele não é eterno, porque ele também vai, um dia, perder a sua energia e vai colapsar. Então, a verdade não tem a ver com a existência. Então, não tem a ver com o tempo. Aqueles que buscam a verdade não podem estar no tempo, né? Tem que estar fora do tempo, tem que estar no estado de eternidade, tem que ter superado o tempo. Porque, como reiteradas vezes nós aqui trazemos, a eternidade não é uma extensão de tempo que não termina. Eternidade é a ausência do tempo. É por isso que a linha de trabalho que é solicitada para esse novo momento planetário não é mais o processo evolutivo, porque o processo evolutivo se dá no tempo, e sim o processo ascensional, pois que o processo ascensional se dá na eternidade, ou seja, fora do tempo. É quando você faz o salto quântico que te tira da temporalidade. Então, quando nós não temos essa verdade, que é o próprio ser, quando nós não realizamos isso, e fatalmente somos atraídos para uma existência física neste mundo material ou em qualquer outro mundo material semelhante ao orbe terrestre, nós, de fato, como afirma Bhagavan, nós nos assemelhamos a um galho que caiu no rio e é levado pela correnteza. Esse galho não sabe sair, o galho não sabe nadar, ou seja, aonde o fluxo da correnteza o levar, ele irá, porque ele realmente não sabe como sair de um rio, ele apenas flutua, né, nas águas do rio e é arrastado, e, e absolutamente não sabe ele também aonde vai parar, para onde ele está sendo arrastado. E absurdamente, tristemente, dramaticamente, é esta a nossa condição nesse mundo material quando nós não realizamos essa verdade. Porque nós caímos aqui, nesse mundo físico, que é como um rio que não para de fluir, porque a existência é um fluxo, e nós ficamos boiando, nós não temos condição de mergulho, de aprofundamento, nós ficamos na superfície, absolutamente na superfície, e vamos sendo arrastados pelo tempo, pela temporalidade. Para nós é fonte de profunda angústia, porque a temporalidade nos mostra a nossa finitude. A temporalidade demonstra que cada dia a mais é um dia a menos. Que é isso que nós nos apegamos, que julgamos que somos, esse corpo físico, essa personalidade, tem os dias contados, porque está preso na temporalidade. E nós somos arrastados nessa temporalidade, em processo de angústia, em processo de medo, porque tememos o que não conhecemos e não conhecemos a morte, e sabemos que vamos morrer, e somos arrastados, né, e não sabemos sair desse fluxo, dessa. Ninguém em consciência material sabe sair do fluxo do tempo. Ficamos presos
e absolutamente não sabemos para onde estamos. Inclusive, configura-se isso numa das síndromes da modernidade, pois que a modernidade se caracteriza por uma hipervelocidade, por um hiperativismo mental e laboral, mas nessa hiperatividade, nesse aceleramento contínuo, as pessoas correm de um lado para o outro, mas não sabem para onde estão indo. Tanto é verdade que elas vivem uma vida excessivamente laboriosa, desgastante, cheia de transtornos emocionais, psíquicos, em decorrência dessa atividade exterior excessiva, sem uma contraparte de um repouso interior, de uma vivência interior que possa lhes equilibrar as qualificações vibracionais e energéticas, e depois de uma vida de corridas angustiantes, de objetivos a ser atingidos, infindos, pois quando se realiza um objetivo, outro se apresenta. Depois de muito correr, chega-se à velhice, aposenta-se e não sabe por que tanto correu ou onde chegou. E se cai num estado de vazio, de apatia, que é fonte de depressão. E aí fica tentando mitigar essa sensação de vazio, de inutilidade, de absurdidade, com distrações, com excesso de distrações, o tempo todo tentando não pensar, tentando não sentir, usando de dispositivos externos que sejam fontes de distração, que possam prender os sentidos físicos em algo que justamente venha mitigar a sensação do tempo. Veja, que seres estranhos somos nós. É por isso que Bhagavan diz que aquele que não realizou a verdade é semelhante a esse galho que cai do mundo. E essa metáfora, além de preciosa, é absolutamente verdadeira. Somos semelhantes a isso quando não realizamos a verdade. E o que é a verdade? A verdade não é um conceito, não é um corpo de conhecimento que tente explicar a realidade. Isso não é verdade. Verdade é quando nós nos conectamos com o nosso ser real, não esse ser ilusório que julgamos ser, mas o nosso ser real, a nossa condição divina, o nosso Atma. Quando nós percebemos essa condição, nós sabemos, não intelectualmente, mas um saber que vem da própria essência, diríamos um saber consciencial. Nós sabemos que somos não nascidos, que de fato não estamos sequer nesse mundo físico e que também somos imperecíveis, ou seja, que a consciência está fazendo um estágio na matéria, mas que ela não pertence à matéria e que a matéria não tem qualquer poder sobre esse ser. É como a sombra que passa sobre a água, passa sobre o barro, mas a sombra nem se molha ao passar sobre a água e nem se suja ao passar sobre o barro. Assim é o nosso ser real. Nosso ser real não se contamina pela condição existencial transitória. Então, quando nós temos a percepção do ser real, nós assumimos um total estado de serenidade, porque realmente tudo que nós vivenciamos na exterioridade da vida física é apenas uma experiência de crescimento, é uma oportunidade
de retorno a essa condição. Então, verdade é aquilo que eu sou. Verdade é o ser. Por isso que na tradição védica, verdade e ser são palavras unificadas. Sat é ser e Satya é verdade. Então não há nenhuma verdade fora da realização do ser. Pode haver muitas formas de conhecimento, muitos discursos filosóficos, muitas teorias, às vezes muito belas, muito elaboradas, muito atrativas, mas isso não é verdade. Não existe conclusão final que venha de uma elaboração mental que possa responder satisfatoriamente à nossa condição existencial. Todos aqueles que tentaram, por mais brilhantes intelectualmente que fossem, falharam. Por isso que não há filosofia perfeita ou o filósofo final que tenha respondido todas as questões. Porque a verdade não está nesse plano. Não está na condição racional intelectiva, não está na materialidade. E, principalmente, não está no tempo. A verdade está fora do tempo. Por isso que o Sadhu dizia para o homem, eu não tenho tempo. Porque realmente ele não tinha mais tempo. Porque ele já estava fora do tempo. E a busca que aquele homem fazia ainda era uma busca temporal. Era uma busca dentro do tempo. A resposta que ele queria era uma resposta que se adequasse ao processo existencial. Mas esse tipo de percepção e resposta ele não mais tinha, porque ele não tinha mais tempo, porque ele não mais estava ligado ao tempo. Ele já tinha subido para a eternidade. E na eternidade, a gente, ou nós, apenas somos. Não está ligado ao estar e fazer, e sim ao ser, puro ser, pura consciência, puro estado divino vibracional. Poucos realizaram essa condição. Poucos conseguem compreender o que seja um homem ou um ser autorrealizado, liberto. Isso é que é moksha, libertação. Liberação é quando você simplesmente se livra das garras de Maya, dessa ilusão temporal e espacial. Porque espaço e tempo não é apenas relativo, mas é também ilusório. Gratidão, Shiva Shambho.